do técnico Vitor Pereira. Vitor, boa noite, tudo bem? Vitor, diante das circunstâncias da escalação inicial do adversário, pensando em um jogo também importante ao longo do meio de semana, e pela semana de trabalho livre, você analisa esse resultado de hoje, o empate diante do São Paulo, como um resultado negativo, apesar de jogar fora de casa? Assim, eu vou falar do jogo, é melhor falar do jogo do que estar a responder a... Vou falar do jogo. O jogo, para mim, foi assim. Entramos bem no jogo, a jogar com qualidade. Fizemos um golo. Depois perdemos um bocadinho essa intenção de jogar e perdemos qualidade. Houve ali um período, na primeira parte, que de facto, muitas perdas de bola, deixamos de jogar. E dominamos, e depois surge o penalti. Eu lamento é que na dúvida não haja dúvidas, e na dúvida contra nós também não há dúvidas, porque normalmente é sempre marcado contra. Portanto, isso já se vem repetindo há algum tempo, mas eu não vou falar mais sobre isso. Depois, segunda parte, retificamos, ao intervalo conversamos e dominamos completamente a segunda parte. Criamos situações de golo mais do que suficientes, para levar daqui a vitória, mas o futebol às vezes é assim, e hoje a bola não quis entrar. Vitor, boa noite. Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. 26ª rodada, 10 pontos do líder. O Corinthians deixa o G4 pela primeira vez no campeonato. Pelo que o Corinthians briga nessa reta final? Pela melhor classificação possível. Certo? Vitor, tudo bem? Boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. Eu queria que você falasse sobre o desempenho físico dos jogadores, porque no início dessa semana você falou que errou em partes na parte física dos jogadores que sentiram no confronto contra o Internacional. Hoje, contra o São Paulo, no segundo tempo, o Corinthians esteve praticamente o tempo inteiro no campo de ataque, muito próximo de vencer o Clássico, e ainda terminou com resultado igual. Eu queria que você falasse sobre esse treinamento durante a semana e o que você acha que faltou hoje para o Corinthians vencer o Majestoso. Obrigado. Para vencer, faltou concretizar mais uma só das oportunidades que criamos. O que eu disse a semana passada, relativamente ao jogo do Internacional, foi o seguinte, ou vou-me explicar melhor, foi o seguinte. Nós vinhas de uma sequência com jogos a meio da semana, certo? Portanto, nós não tínhamos tido uma sequência, ou seja, a alteração do morfociclo, a alteração da semana de carga, não foi alta, não é que a carga tenha sido acima daquilo que é habitual, numa sequência fora do normal, em que esta semana foi exatamente igual, só que foi a segunda semana já com o mesmo padrão. Esse foi o problema. Portanto, esse foi o problema. O impacto da alteração de padrão, do meu ponto de vista, com o jogo com o Internacional, na segunda parte, deixou-nos não aparecermos frescos. Portanto, a explicação é essa. Vitor, boa noite, tudo bem? Eu vou ainda nessa linha de falar de parte física, mas eu queria individualizar a um jogador. Isso já é mais difícil. Individualizar comigo no futebol já é mais difícil, mas vamos ver. Que você fala muito sobre a rotatividade dos atletas, os atletas quando jogam 2, 3 partidas, eles caem fisicamente, e tem um jogador que tem jogado bastante, que é o Fausto Vera. Esse foi o 8º jogo seguido dele como titular, o 5º consecutivo dele jogando uns 90 minutos. E eu queria que você falasse o porquê o Fausto Vera tem sido... você tem decidido, optado por começar com o Fausto Vera, diferentemente do que você tem prezado em relação à rotatividade de jogadores? Muito fácil responder a isso, porque os jogadores são todos diferentes uns dos outros, não é? Nós fomos buscar o Fausto Vera também por isso mesmo, porque ele tem uma capacidade física impressionante. Portanto, eles não recuperam todos da mesma forma. O que nós sentimos é que ele tem capacidade de jogar um, depois jogar o outro, depois jogar o outro. Há uma vez ou outra que o poupamos e
na parte final, mas ele tem essa capacidade física. Os jogadores não são todos iguais, não é? Há jogadores que têm uma dificuldade muito grande a recuperar passado 3 dias, mas essa também foi uma das condições pelas quais o Corinthians deu o dinheiro que deu por ele. Eu acho que ele fez um jogo, para mim, de um altíssimo nível. Na minha opinião, faltou o golo, aquela bola na trave, foi pena. Recuperou muitas bolas, corre quilómetros e quilómetros e quilómetros. Normalmente é o que tem mais quilómetros corridos em cada um dos jogos, mas porque isso é fisiologia própria dele, não é? Vitor, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Vitor, a gente já te conhece há algum tempinho aqui nas entrevistas, sabe do que você gosta ou não de falar. Me permita voltar num assunto, porque da semana passada para essa, saíram muitas coisas, né? A gente chegou a ler que você está pensando já no planejamento da próxima temporada, conversando com a diretoria para contratar jogador. Já ouvimos também que você não fica no Corinthians porque a sua família não quer vir ao Brasil e você está, obviamente, com saudades, voltaria para Portugal ou para qualquer outro lugar. Por mais que você já tenha falado inúmeras vezes sobre essa situação, que só vai conversar com a diretoria após a temporada, como esse tipo de coisa chega para você? E o que há de verdade, de fato, nessa situação? Vitor Pereira está pensando mais em ficar ou talvez esteja pensando mais em deixar o clube no final do contrato? O Vitor Pereira está de coração, de alma e coração no Corinthians, a dar o melhor de si, eu e o staff. E o staff não são só portugueses, também tem brasileiros, não é? Gente de qualidade, gente boa. E estamos a dar o melhor de nós para conseguirmos os melhores resultados possíveis. Relativamente àquilo que dizem, não tenho ouvido nada, não tenho lido nada, portanto, mantenho na mesma direção. Desde o dia em que cheguei, ou mesmo antes de vir para cá, fui muito claro com o Presidente, portanto, na altura certa, conversaremos. Ok? Vitor, boa noite. Queria que você falasse sobre o Yuri Alberto, né, que fez o gol hoje, mais uma boa atuação. Ele tem crescido, né, dentro desse time do Corinthians. Queria que você falasse um pouco desse momento dele, por favor. Hoje foi não é? Entre aspas, foi um animal. Deu trabalho, foi no espaço, ganhou no corpo, fez um belíssimo golo, ia fazendo, desgastou muito os zagueiros do São Paulo, muito. O Miranda acaba, para mim, acaba já no limite, porque ele tem essa capacidade física de ir no espaço, tem qualidade e agora também está a começar a ligar-se um bocadinho mais com os outros, não? Está a começar a perceber que tipo de movimentos é que esperamos dele. Portanto, é natural que ele vá evoluindo até ao final da temporada. Vitor, aquilo que o Corinthians produziu hoje, você acha que é o suficiente para conseguir a classificação na quinta-feira? Pelo volume de jogo, por aquilo que o Corinthians conseguiu construir, vai pegar um adversário que também gosta de ter a bola. O que você projeta para o jogo de quinta-feira? Um jogo com características diferentes, para mim, diferentes, de certeza absoluta. O Fluminense é uma equipa que gosta, de facto, muito de ter bola, quer dizer que provavelmente vamos ter mais momentos de transição, vamos ter que não cometer erros, porque cometer erros contra eles não é fácil, não podemos cometer erros, temos que estar um nível de concentração muito alto e depois criar, nas ocasiões que criarmos, concretizar, não é? Fazer golo. É isso que faltou hoje. Eu acho que faltou nesta segunda parte. Eu não sei bem quantas chances criamos, mas criamos chances muito claras de golo. Eles também tiveram uma ou outra, mas nós podíamos ter saído de facto daqui. Se o futebol fosse justo, sairíamos hoje daqui com a vitória. Vitor, boa noite.
A gente prega muito e fala bastante sobre o calendário muito corrido, né? Então já não dá passar agora para a Copa do Brasil. E você tem o Fagner e o Renato Augusto voltando de lesão. Hoje você teve toda a precaução do mundo com esses dois jogadores, mas dá para o torcedor já esperar para o jogo de quinta-feira esses dois jogadores na equipe titular. E o Renato Augusto tem tempo para quanto no jogo contra o Fluminense? O Renato e o Fagner, as instruções, não é? As indicações que tive do departamento médico é que hoje poderiam jogar à volta de 30 minutos, portanto não poderíamos arriscar mais. Tiveram parados, são duas situações musculares, uma por impacto, a do Renato, que demorou muito tempo, demorou algum tempo a drenar, porque foi uma em cima da outra. Hoje voltou a levar no primeiro, estava-me ele a dizer, no primeiro momento que teve, no primeiro duelo que teve, levou outra pancada em cima no mesmo gêmeo. Não sei, eu espero que ele de facto esteja em condições, porque é um jogador muito importante. O Fagner igualmente, muito mais quando nós não estamos a jogar. Hoje tivemos que jogar com o Bruno Mendes a lateral direito. O Bruno Mendes não é um lateral direito raiz, é um zagueiro, é um lateral direito que em termos defensivos nos pode dar alguma coisa, mas para a frente não é o jogador, não tem características para se envolver em combinações, portanto ficamos ali um bocadinho mancos daquele lado, mas o Bruno é zagueiro, não é lateral direito. Portanto, como o Rafael também está com aquele problema que veio para jogo, mas voltou a sentir, quer dizer que a importância do Fagner voltar é grande. Eu espero sinceramente poder contar com ele num jogo desta importância. Vai. Vitor aqui, Rafael Jacobucci da Rádio 365. Você vem tendo mais uma semana cheia para trabalhar a equipe, né? Taticamente, o que você espera que a equipe pode entregar no jogo de quinta-feira contra o Fluminense, de evolução? Eu já falei um bocadinho sobre isso, né? Taticamente, a equipa tem que estar... Uma equipa que joga contra o Fluminense, que coloca tanta gente do lado da bola, tanta gente entre linhas, tanta gente a tricotar o jogo, à espera do momento de um movimento no espaço, de uma bola metida entre linhas, exige da nossa parte muita concentração, a concentração do primeiro ao último minuto, e não como fizemos lá, que entramos duas vezes, entramos os primeiros minutos a sofrer um gol e depois nos primeiros minutos da segunda parte a sofrer outro gol, portanto isso não pode voltar a acontecer. Nós temos que entrar muito concentrados e temos que, nos momentos em que tivermos bola, seja em contra-ataques, seja em organização ofensiva, temos que os ferir, temos que lhes criar problemas e temos que concretizar as oportunidades que criamos. Vitor, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Você falou sobre a importância do Fagner para o Corinthians. Eu gostaria que você falasse mais taticamente. A gente não vê o Fagner explorando tão ataque como a gente já viu em outras temporadas. Como você pretende usar? Qual é a sua ideia de usar o Fagner, que fica mais guardando um pouco mais de posição pelo lado direito? Obrigado. O Fagner tem tido... eu não peço ao Fagner, eu peço ao Fagner para se envolver, para ser ofensivo, para ser ele próprio, não é? Eu não peço ao Fagner, olha, não te envolvas, só se for para um ou outro jogo, do ponto de vista estratégico. Posso pedir isso, até em função da condição física dele, mas o grande problema desta época do Fagner é que ele tem tido paragens, teve várias paragens, teve uma lesão grave, não é? Uma lesão grave, séria, que nunca lhe permitiu ter aquela condição para andar para trás e para a frente, como eu gosto de que um lateral faça, não é? Portanto, eu também queria que ele tivesse o Fagner ao seu melhor nível neste momento, mas com tantas paragens, com tantas vem e volta, é a condição física dele que o deixa um bocadinho mais resguardado, porque senão não consegue estar sempre a ir e a ver. Neste momento, não é? Neste momento, e tem acontecido durante a época.
Boa noite, Vitor. Daniel Soares, Bate-Fundo Esportivo. Desde sua chegada ao Corinthians, a equipe é muito forte dentro da Neoquímica Arena. Fora de casa não consegue manter as boas atuações e também conquistar grandes resultados. Tirando a atuação contra o Botafogo ainda na primeira rodada do Brasileirão e a classificação contra o Boca Juniors na Argentina. Hoje, foi uma das melhores atuações do Corinthians fora de casa, mesmo não conseguindo o resultado positivo pelo que jogou, e essa partida, mesmo com a falta de pontaria, dá confiança para a equipe na quinta-feira? Eu acho que a equipa tem consciência que fez um bom jogo. A equipa tem consciência que criou muito para aquilo que leva daqui hoje. Portanto, não tem como ficarmos, perdemos confiança para o jogo seguinte, porque eu não sei, eu não sou muito de estatísticas, mas eu tenho a noção de que tivemos várias chances claras para sairmos daqui com uma vitória. Portanto, não chegamos aqui, não fizemos um jogo. Fizemos um bom jogo, com exceção daquele período de tempo na primeira parte, no final da primeira parte que perdemos um bocadinho, a massa também empolgou um bocadinho e nós ficamos um bocadinho nervosos, e depois o penalti e depois aquela coisa toda tirou-nos um bocadinho de discernimento, mas depois fizemos uma segunda parte de grande nível. Podíamos ter sairíamos daqui, podíamos sair daqui claramente com a vitória. Portanto, isto não nos tira confiança. Tira-nos confiança se tivéssemos jogado muito mal, se não tivéssemos criado nada, se tivéssemos defendido muito mal. Portanto, não acredito sinceramente que para o jogo do Fluminense nos tenha tirado qualquer tipo de confiança este jogo. Obrigada, Vitor, e a todos. Obrigado, eu.